Nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler desde o verso 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Conforme foi anunciado previamente, o tema para esse encontro está nas palavras do verso 42 de Lucas 12, que lemos há pouco. Quando o Senhor disse nessa parábola: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? O encargo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no que cabe a nossa responsabilidade nessas 3 primeiras noites, é com relação a Cristo, o mordomo aprovado. Vamos buscar, através do exame das Escrituras, de alguns textos, aprender algo da mordomia de nosso Senhor Jesus. Quando nosso Senhor Jesus proferiu essa parábola, chamada do servo vigilante, talvez essa palavra do verso 37, se voltarmos a ela, ao texto de Lucas que lemos, versículo 37, quando nosso Senhor disse: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Talvez essa palavra seja, no contexto que vai desde o verso 35 até o verso 48, uma sessão toda ela dedicada ao tema desse encontro: mordomia ou mordomado espiritual, serviço. Toda essa sessão trata desse assunto. E talvez essa palavra vigilantes, no verso 37, seja a palavra-chave em todo esse contexto. Já que esse termo vigilantes fala de um cuidado atencioso, ou de uma atenção focada. Nós vamos buscar aprender nessas noites, essas 3 primeiras noites, da vida e ministério do nosso Senhor Jesus como mordomo aprovado por Deus. Como lemos em Lucas, em Atos capítulo 2, como Lucas escreveu em Atos 2:22, o Senhor Jesus é o varão aprovado por Deus. Quanto à sua mordomia, evidentemente, ele é o mordomo aprovado por Deus. Podemos dizer então que nosso Senhor Jesus é o mordomo modelo. E se queremos aprender algo do que significa serviço a Deus, sem dúvida precisamos aprender o que esse mordomo aprovado tem a nos ensinar.
porque ele é o mordomo modelo. Então essa palavra vigilantes, para que façamos uma breve introdução, então já entremos no tema específico. Essa palavra vigilantes parece ser, nesse contexto de 35 a 48 de Lucas 12, que lemos, a palavra-chave. Porque ela engloba o que desde o verso 35 nosso Senhor começou a falar nessa parábola. Ele inicia no verso 35, conforme lemos, dizendo: cingidos estejam os vossos corpos. Uma figura bíblica, não só neotestamentária, mas também usada no Velho Testamento, como uma figura de prontidão. Lombos cingidos significa prontidão. Em Êxodo 12, quando o Senhor dá as orientações através de Moisés para a celebração da Páscoa, o sangue derramado, a carne comida, a libertação naquela noite redentora. Então é dito em Êxodo 12, no versículo 11, uma orientação específica do Senhor, dizendo: desta maneira comereis a Páscoa, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Lombo cingido fala de prontidão, definitivamente. Então nosso Senhor inicia esse assunto da mordomia, nosso encargo com a graça e a ajuda do Senhor para esses dias, realçando essa questão da prontidão, que é um dos aspectos e dos significados desse termo vigilantes usado no verso 37. A palavra que deve nos designar no nosso serviço ao Senhor, ela está resumida nessa palavra vigilantes. Porque, como falamos, fala de um cuidado atento e focado. Não apenas atento e diligente, mas atento, diligente e focado. Há um Salmo 132 que diz assim: assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Essa é a ideia de vigilantes nesse versículo 37. Não apenas um cuidado diligente, mas diligente e focado nas mãos de nosso Senhor. Agora, o que significa um cuidado diligente e focado? Então, quando vamos aí ao início da passagem, ou da parábola, no verso 35, nós vemos já imediatamente duas figuras e uma orientação específica, que combinadas nos ajudam a elucidar o que significa vigilantes. Ou seja, em primeiro lugar, como já falamos, lombos cingidos. Sabemos que, sobretudo, foi nosso Senhor quem tinha seus lombos cingidos. Nosso Senhor era cingido com a verdade. Nosso Senhor serviu com seus lombos perfeitamente cingidos. Então, aquele que fala essa parábola é o mordomo modelo, o mordomo aprovado. Lombos cingidos, prontidão. Logo em seguida, veja o verso 35 de Lucas 12. Acesas as vossas candeias. Muito nitidamente, em particular no Novo Testamento, candeia acesa fala de testemunho. Não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama ou do alqueire, mas no velador onde alumia todos os que entram na casa, como também nosso Senhor enunciou. Candeia acesa nitidamente fala de testemunho. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama ou do alqueire. Então, a segunda figura, candeias acesas, testemunho. Nosso Senhor Jesus é a fiel testemunha. Ele é o testemunho de Deus. Então, sobretudo, se nós queremos aprender algo do que significa testemunho do Senhor, nosso Senhor Jesus é a testemunha. Então, quando ele fala sobre mordomia ou sobre serviço, assim ele orienta. Que vocês estejam prontos e que a vida de vocês seja um testemunho. Lombos cingidos e candeias acesas. Mas então ele agrega um terceiro elemento, veja aí no seu texto. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. É dito que
Consta na literatura que Martinho Lutero tinha um hábito interessante. Ele plantava uma árvore quase todos os dias. Então, certa vez perguntaram a ele: Lutero, o que você faria hoje se você soubesse que o seu Senhor voltaria amanhã? E ele disse: eu plantaria uma árvore. E com isso ele quis dizer: eu estou com meu coração e meu espírito pronto. Cingidos estejam vossos corpos, acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Prontidão, testemunho, expectativa. Somente essas três coisas combinadas podem nos ajudar a entender a palavra vigilantes, no versículo 37. O que é um servo vigilante? É aquele que tem seu corpo cingido, prontidão. É aquele que tem sua candeia acesa, testemunho. É aquele que tem um senso profundo de expectativa. Amado irmão, quais são as nossas expectativas nesse assunto mordomia e serviço ao Senhor? Vigilantes, a palavra vigilantes engloba essas três frases iniciais do verso 35 que acabamos de ver. Agora, interessante que o conhecido erudito bíblico, Strong, fez aquele famoso dicionário ou concordância bíblica, ele define mordomo, a palavra no grego oikonomos, ou despenseiro. Strong a define assim: é um administrador ou um superintendente, a quem o chefe da casa ou o proprietário tinha confiado todos os afazeres da casa. Esse indivíduo era nascido livre, era um liberto, ou, como era a maioria dos casos, era um escravo nascido na casa. Por isso nosso Senhor usou a expressão, nós vimos aí, no verso 37, observe: bem-aventurados aqueles servos. Ele chama esses oikonomos de doulos, ou servos, é a palavra para servos aqui, que significa escravos. Então, na maioria dos casos, voltando à definição de Strong, na maioria dos casos, esse mordomo era um escravo nascido na casa. E esse escravo tinha uma incumbência imensa, porque ele era um mordomo. Então ele tinha uma incumbência de cuidar de todos os afazeres da casa. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de todas as receitas e despesas da casa. Veja, ele era o contador da casa. E, aqui talvez o que nos interesse mais, ele tinha a responsabilidade de repartir porções para cada servo, e inclusive para as crianças pequenas. Muito interessante, porque é óbvio que Strong, esse erudito, define essa palavra de acordo com seu contexto bíblico. E se nós formos ao verso 42, por favor, observe novamente Lucas 12, 42, é dito assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo? E aqui está a palavra que já citamos, oikonomos, mordomo, ou despenseiro, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Essa era a tarefa do mordomo, como falamos. Ele tinha confiado a ele todos os outros servos, ou conservos, já que ele também era um servo. E qual era a sua responsabilidade? Olhe bem para esse versículo. Para dar-lhes o sustento. Essa palavra na língua original significa uma porção definida de grãos. Uma porção de trigo, uma porção de cereal, uma porção grande, uma porção pequena. O mordomo tinha que ter sabedoria para que ele pudesse dar o alimento adequado para a pessoa adequada. Então isso está contido nessa palavra sustento, muito interessante. A palavra na língua original fala de uma ração específica de grãos. Porque a função do mordomo, como vimos, uma delas era dar alimento aos seus conservos, até aos pequeninos. E então, mais uma palavra interessante aqui, a seu tempo. Há duas palavras na língua original para tempo. Cronos, que fala de um tempo que se mede,
de onde nós temos a nossa palavra cronômetro ou cronologia, um tempo específico, determinado, que se pode medir, mas também há a palavra kairos, que não se refere a tempo cronos. Kairos se refere a uma estação de tempo. Quando se fala sobre colheita, é tempo de colheita. Não se usa a expressão cronos, se usa a expressão kairos, ou é oportunidade de colheita. Kairos se refere a um tempo oportuno, a um tempo para algo definido. Quando é dito, não reconhecestes o tempo da vossa visitação, quando o Senhor visitou o seu povo, essa é a palavra aplicada. Então a palavra é a mesma aqui nesse versículo 42, esse mordomo, ele dá o sustento, ou a porção determinada de grãos, mas não apenas isso, ele dá a seu tempo. Não fora de tempo, mas no tempo oportuno, a porção oportuna. Irmão, quem de nós poderia se considerar um mordomo fiel e prudente? Quem de nós tem essa capacidade, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Só podemos servir como mordomos se esse que é o mordomo, com M maiúsculo, o mordomo modelo, tem sido formado em nós. Na medida que examinarmos os textos, e agora vamos entrar mais especificamente nesse assunto, com a ajuda do Senhor, nós vamos buscar ver então esse mordomo modelo. Nosso foco será quase que exclusivamente a vida e ministério do nosso Senhor Jesus, como o mordomo modelo. Dele nós temos que aprender. Não há nenhum outro exemplo de mordomia do qual nós possamos aprender. Claro, outros irmãos terão encargos do Senhor durante esse tempo de partilhar mordomias específicas, como já foi anunciado. Mordomia de Daniel, mordomia da igreja, mordomia de Paulo, temas maravilhosos. E é óbvio que todas essas mordomias, elas são reflexos da mordomia do mordomo celestial. Paulo aprendeu essa mordomia tão intensamente. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo aprendeu tão profundamente essas lições. 1 Coríntios 1,9 ele diz, Deus está decidido a tratar conosco. Já recebemos dele uma sentença de morte. Palavra que ele usa em 1 Coríntios 1,9. A ideia é, Deus está decidido, Deus tomou uma decisão de tratar conosco. E para quê? Paulo vai dizer, para que nós conheçamos aquele que ressuscita os mortos e não confiemos em nós mesmos. Então, antes de darmos um passo direto para esse assunto, encargo específico para essa noite que vamos iniciar, observe ainda algo interessante. Temos que passar por esse texto apenas de modo introdutório, mas ele é tão rico, irmão. Cada expressão dele, porque ele é um texto sobre mordomia. Temos muito a aprender aqui, mas precisamos seguir. Mas não queria seguir sem antes um outro comentário. Observe ainda no texto. Olha o verso 37. 3 vezes, nosso Senhor Jesus usa a palavra bem-aventurados. Observe e registre aí. Verso 37. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E já vimos que essa aí é a palavra-chave, vigilantes. Mas veja o bem-aventurados aí. Olha o verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Assim como? Vigilantes. E o que significa vigilantes? Lombos cingidos, candeias acesas, e em expectativa, como já falamos. Então a segunda vez está no verso 38, bem-aventurados. E veja ainda no verso 43, bem-aventurado. Você acha que o Senhor falou isso ocasionalmente? Ele está ligando a mais profunda felicidade. Ele está ligando a mais profunda realização numa vida de serviço àquele que é o servo fiel. Numa vida de mordomia àquele que é o mordomo fiel. Irmão, me permita contar uma ilustração que alguns irmãos aqui já a conhecem. Se você já ouviu, ouça de novo. Quão inspiradora ela é. Certamente você já ouviu falar de George Whitefield. Esse precioso servo do Senhor. Mordomo do Senhor. Ele foi o primeiro homem a pregar fora de púlpitos. Os púlpitos eram considerados lugares sagrados. E
aqueles que pregavam a palavra do Senhor até então só pregavam desses determinados lugares considerados consagrados para a pregação. George Whitefield foi o primeiro a deixar os púlpitos e pregar o evangelho nos campos. E ele ia àqueles que trabalhavam nas minas de carvão, aos mineiros de carvão. E quando ele pregava àqueles mineiros, ele diz que ele sabia quando a palavra de Deus estava penetrando aqueles homens brutos, acostumados àquele serviço rude, aquelas minas de carvão, um serviço terrível. Eles saíam das suas minas durante o dia, ao meio-dia, para as suas refeições. E quando eles saíam daquelas minas, se juntavam naqueles campos, George Whitefield estava lá e pregava o evangelho. E ele disse que sabia quando a palavra do Senhor estava penetrando os corações, porque eles tinham faces como faces de zebra. Eles deixavam aquelas cavernas de exploração de carvão com seu rosto cheio de fuligem, e quando eles ouviam a palavra do Senhor, as lágrimas escorriam pelos seus rostos e lavavam aquelas estrias nos seus rostos. Então Whitefield disse que sabia que então a palavra do Senhor estava penetrando os seus corações. Certa vez ele foi convidado para pregar a palavra numa determinada cidade. Ele deixou o lugar onde estava e fez uma longa jornada em lombo de animal para atingir uma outra cidade. Não havia tempo naquele dia que ele chegasse lá. Então viajou todo dia no lombo do animal e fez um pernoite em uma determinada estalagem. Quando ele chegou naquela estalagem, muitas pessoas, de alguma maneira, souberam que ele estaria ali e já estavam lá antes dele para ouvi-lo. Então ele desceu do seu animal e disse àquelas pessoas: eu não tenho forças para pregar essa noite. Eu preciso me recolher. Então ele tomou um castiçal, colocou uma vela, acendeu aquela vela e começou a subir as escadas para o seu aposento superior naquela estalagem, onde ele ia pernoitar. Quando ele chegou ao meio da escada, ele parou, virou para aquelas pessoas que estavam ali naquele, como que um saguão, e começou a pregar o evangelho. E pregou o evangelho até aquela vela se apagar, ou se acabar, de cima embaixo. Quando a vela se consumiu, ele terminou de subir as escadas, deitou no seu leito e partiu para o Senhor. Que vida maravilhosa desse mordomo fiel e prudente. Esse que também tinha no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aquela vela tipificava a vida e o ministério de George Whitefield. Ele sabia que o maior privilégio de sua vida era ser o mordomo do seu Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará seus conservos, para dar-lhes ração a seu tempo. Bem-aventurados aqueles que, quando o seu Senhor vier, os achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando sustento aos seus conservos a seu tempo. Louvado seja o Senhor. Quanto nós temos a aprender desse mordomo modelo. Então, irmão, ainda antes de seguirmos, vamos ao verso 37 uma vez mais. Veja. Bem-aventurados, a primeira vez que o Senhor menciona essa palavra, 3 vezes então já falamos, ela se refere ao máximo do gozo, ao máximo da realização, ao máximo do prazer. Bem-aventurados, gozosos, felizes, realizados. Bem-aventurados aqueles escravos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, dando então uma estrita atenção, como já explicamos. Agora escute muito bem essas palavras finais. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Em verdade vos afirmo, ele há de cingir-se. Quem? O Senhor. Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Irmãos, se essas palavras não estivessem escritas na Bíblia, elas seriam inacreditáveis. Porque aqui, em primeiro lugar, está dizendo que o Senhor dos Senhores, quando foi entronizado, não teve o seu caráter mudado.
O trono celestial não alterou o caráter de nosso Senhor. O Senhor dos senhores ainda é o servo dos servos. Bendito seja o seu nome. E ainda mais, é dito que esse Senhor tomará a posição de servo, cingindo-se, dando lugar à mesa aos seus mordomos fiéis e prudentes, por sua graça, e os servindo. E ele os servirá. Palavras incríveis, se não estivessem registradas nas Escrituras. Irmão, irmã, eu não sei qual a sua impressão, mas quando a palavra registra que o Senhor tratará seus mordomos fiéis na sua vinda assim: bem-aventurado, ou muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque sempre será pouco, por mais que fizermos. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Não sei qual a sua impressão, mas sabe qual é a minha? É que se nós tivermos a honra e o privilégio de ouvirmos isso da parte de nosso Senhor, nós iremos procurar ao nosso lado para ver com quem nosso Senhor está falando. Tão inacreditável isso será para nós. Servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Em outras palavras, é o que o Senhor está dizendo também nesse verso 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, e você sabe que essas palavras do lábio do nosso Senhor Jesus são muito especiais. Em verdade, inequivocamente, esse é um fato estabelecido. Eu vos afirmo, ele há de cingir-se. Esse Senhor que está voltando, ele há de dar-lhes, aos seus servos, lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. O Senhor dos senhores ainda é o servo dos servos. Bendito é seu nome. Então, irmãos, esse texto, do verso 35 até o verso 48, tão precioso, todo ele se refere à mordomia. Então, sigamos e entremos, com a ajuda do Senhor, no primeiro texto específico, dentre alguns, se o Senhor permitir, que examinaremos nessas 3 primeiras noites. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Buscarmos, então, iniciar, pelo menos hoje, até onde pudermos, o estudo dessa passagem riquíssima a respeito do mordomo modelo, o mordomo aprovado, nosso Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, vamos ler desde o verso 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento, a mesma mente, que também houve em Cristo Jesus. E agora, quem sabe seria bom pormos uma nota aqui já antes de lermos, dos versos 6, confira na tua Bíblia, até o verso 11, uma passagem maravilhosa, que é considerada por alguns eruditos que tenha sido um hino cristão primitivo. Esses irmãos sabiam cantar. Boa lição para nós nos nossos dias. Aprendermos deles. Um hino, talvez um hino cristão primitivo. Agora escute esse hino. O que dizia esse hino? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que hino maravilhoso. Irmão, no que concerne ao Senhor Jesus como mordomo modelo, ou mordomo aprovado, essa passagem é tão rica, que nós vamos buscar iniciar o exame dela hoje, e seguiremos amanhã, se o Senhor permitir. Na língua original,
Dos versos 6 a 11 que nós destacamos, já que o verso 5 é como uma introdução, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso faz uma introdução. E o verso 6 começa especificamente a falar dele, o varão aprovado por Deus, o mordomo modelo. Na língua original, dos versos 6 a 11, são 75 palavras. Poucas palavras. 75 palavras. E elas têm uma composição, nós vamos buscar aqui, com a ajuda do Senhor, examinar algumas das mais importantes, pelo menos, e vamos ver o que o Espírito Santo fez, através dos lábios de Paulo, compondo esse texto tão rico. Toda a essência do Evangelho está descrita nesses versículos. Toda. Sem faltar nada. Nesse versículo está descrito que o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o Cristo eterno. Ele não é criado, mas gerado. O eterno Filho de Deus. Aquele que é Deus com Deus. No princípio era o verbo estava com, porque uma pessoa é distinta de outra. Deus é triuno. Então o verbo estava com, mas o verbo também era Deus. Então tanto fala da sua coexistência quanto da sua coinerência. Verbo com Deus, mas esse verbo é Deus. Então, essa passagem preciosa fala de Cristo na eternidade, como Filho eterno. Fala de Cristo encarnado. Fala da vida humana de Cristo, obediente até a morte. Fala da morte de Cristo, uma morte de cruz. Obviamente, implícita, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, porque Deus o elevou soberanamente, lhe deu não um nome, mas lhe deu o nome, artigo definido, o nome que está acima de todo nome. E quando chegarmos lá, vamos ver o que isso significa, segundo o contexto veterotestamentário. Nós sabemos que esse nome é Jesus, Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a ideia desse nome no Velho Testamento? O que esse nome tem a ver com a glória de Deus? Há 2 textos, pelo menos no livro de Isaías, preciosos, que falam o que significa esse nome especificamente. Então é dito, Deus lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que então ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em outras palavras, o Espírito Santo condensou em 76 palavras toda a essência do Evangelho. Irmãos, aquilo que os chamados pais apostólicos e tantos servos do Senhor, podemos dizer, nesses 20 séculos, têm feito no sentido de desglossar esse texto, de então colocá-lo em palavras mais simples, expandi-lo, claro, com as palavras do próprio Novo Testamento. Livros e livros são gastos para que isso seja feito. Aquilo que o Espírito Santo fez em 76 palavras. Realmente só ele podia fazer. O mestre dos mestres. Falando sobre a vida do mordomo modelo. Do varão aprovado por Deus. Então, em primeiro lugar, olhe onde essa passagem está colocada. Versos 1 a 4, não vamos ler, mas olhe para a sua Bíblia, para você ver o contexto. Nos versos 1 a 4, há um grande desafio para vivermos a vida cristã, no que concerne a sua própria vida, a vida cristã, e a mordomia cristã. Segundo Paulo, nesse texto, pelo Espírito Santo, claro, como nós devemos viver a vida cristã e exercer a mordomia cristã. Versos 1 a 4, ele deixa tanta coisa clara. Se há alguma consolação de amor, algum conforto em Cristo, eu vos rogo, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façam nada por partidarismo e nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O que esse texto significa? Então, imediatamente antes de nós termos o contexto do varão aprovado, nós temos uma introdução aí sobre como vivermos a vida cristã e como exercermos a mordomia cristã, em 4 versículos. Mas se olharmos agora o contexto posterior, está iniciado no verso 12, né? Nosso texto-chave vai do verso 6 ao verso 11. Então, olhe o verso 12 agora. E você vai ver que no 12 ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, como na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, esse mordomo aprovado por Deus, esse varão modelo, ele é um modelo para nós vivermos a vida cristã
e exercermos a mordomia cristã, como já falamos, 4 primeiros versículos. E também ele é um modelo do como nós podemos desenvolver a nossa salvação. Deus opera em nós o querer, Deus opera em nós o realizar, louvado seja Ele por sua graça, mas há uma responsabilidade nossa. A graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Esforçando-me o mais possível, Colossenses 1, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Um dos grandes danos sérios na vida da cristandade atual é separarmos soberania de Deus de responsabilidade do homem. Coisa que a Bíblia nunca faz. Então, quando nós olhamos para esse texto, imerso no seu contexto, é isso que nós vemos. Como vamos viver a vida cristã? Como vamos desenvolver a mordomia cristã? Segundo o mordomo modelo e o mordomo aprovado. Aprendendo dele, tomando o jugo dele. Permitindo que o caráter dele seja formado em nós. Do contrário, só pensamos no que é nosso e não no que é dos outros. Consideramos a nós superiores a todos os outros e nenhum dos outros superiores a nós, como está escrito aí no texto, pelo lado contrário, não é? Então aí está o mordomo aprovado por Deus, nos dando esse modelo. Por isso Paulo fez essa introdução de 4 versículos, 5 versículos, na verdade, né? Tende em vós a mesma mente, então, que houve nele. Porque ele falou qual é essa mente. Ninguém considere exclusivamente seu nada do que possui, Atos capítulo 2, não é? Ninguém considere superior ao outro, cada um cuide dos interesses não apenas de si próprio, mas também dos outros, etc. E no verso 12, desenvolvei vossa salvação. Então, versículo 6, vamos entrar nele já, diz assim: pois ele, tende em vós esta mente, essa mesma mente que houve em Cristo. Pois, então ele começa a descrever o mordomo modelo. Ele, subsistindo em forma de Deus. Aqui precisamos parar um pouquinho. E que bom que nós temos servos do Senhor, sérios e eruditos nas línguas originais, para nos ajudar. Graças ao Senhor que nós, de maneira geral falando, não precisamos dedicar ao estudo do grego, porque na verdade hoje a igreja precisa mais de graça do que de grego. Mas também graças ao Senhor por aqueles que se dedicaram ao estudo das línguas originais. E quanto nós podemos beber nessas fontes preciosas. Esta palavra subsistindo foi escolhida, claro, propositalmente pelo Espírito Santo. A ideia dela é uma existência anterior. Então, quando ele vai falar desse filho, ele começa lá na eternidade, não aqui, nem na encarnação, nem na sua vida humana. Ele subsiste. E a palavra denota existência prévia, existência anterior. Ele subsiste em forma de Deus. Algumas versões de João Ferreira de Almeida, nosso em português, usam a palavra sendo, por exemplo. Ele sendo em forma de Deus, ou ele existindo em forma de Deus. Mas a palavra original mais específica. Ela não apenas diz que ele era e que ele existia, mas denota, a palavra denota uma existência anterior. Antes de qualquer coisa, ele era. Aquele que era, que é e que há de vir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O primeiro princípio é em Deus, não tem tempo, é eterno. O segundo princípio é o princípio da criação. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então também é aí que o Espírito Santo está usando Paulo para começar. Ele subsiste em forma de Deus. Agora, irmãos, não apenas essa palavra subsiste é preciosa para nós, mas a palavra forma é ainda mais. Sabe por quê? Essa palavra forma, na língua original, morfe, no grego, de onde nós temos a morfologia, no nosso português. Essa palavra é ainda mais importante. Veja o que ela significa, que interessante. Quando você vê uma borboleta voando, você não diz assim, veja aquela forma de borboleta. Você diz, veja aquela borboleta. Porque é uma realidade de vida ali dentro que faz com que ela seja como é. Então, os eruditos bíblicos vão definir a palavra morfe, forma, que
você está vendo na sua Bíblia aí, assim: realidade em manifestação. Que definição mais precisa? Realidade em manifestação. Não aponta nem só para a realidade e nem só para a manifestação. Diz que o nosso Senhor Jesus tinha toda aquela glória. Ele tinha toda aquela expressão de Deus que ele tinha, tem e sempre terá. Ele é o Logos de Deus, o Logos eterno. Ele tem essa expressão porque ele é Deus. Assim como nós olhamos para uma borboleta e podemos dizer assim, ela tem aquela expressão, aquela asa, aquela cor, aquela forma, porque ela é uma borboleta. Se ela fosse um besouro, ela não teria aquela forma. Compreendeu, irmão? Então essa palavra morfe, quando diz ele tem forma de Deus, porque ali há uma realidade em manifestação. Que palavra preciosa. Agora nós começamos a entender por que talvez os irmãos cantavam esse texto. Eles estavam fazendo uma confissão de fé. Sabe por quê, querido irmão? Alguns séculos depois se levantaria, por exemplo, Ário, um presbítero de Alexandria. E ele então faria sua musiquinha. Ele fez sua musiquinha, o Ário. E na sua música que ele fez para ensinar para a sua assembleia, ele era um presbítero de Alexandria, na sua musiquinha ele dizia que Jesus Cristo era o primeiro ser criado por Deus. O de maior glória, o mais supremo ser criado por Deus. Essa é uma heresia completa. Nosso Senhor Jesus não é criado. Nosso Senhor Jesus subsiste em forma de Deus. Ele é Deus. Anos depois, ou no mesmo período, pouco depois, o Espírito Santo vai levantar. Quão interessante é estudarmos a história do pensamento cristão, ou a história do dogma. O Espírito Santo vai levantar Atanásio. Nem um presbítero ele era. Ele não teria voz no concílio de Nicéia, porque ele não era presbítero, era um concílio de presbíteros. Atanásio não tinha voto no concílio, mas Atanásio tinha voz. Ele era desprezado na sociedade pela sua própria aparência. Atanásio era anão. E Atanásio era um homem de cor. Imagine, desprezado na sociedade. Pois ele foi, em particular, o homem que o Espírito Santo usou naquele primeiro concílio de Nicéia para colaborar no credo niceno, que vai dizer que o Filho de Deus, ele é luz de luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Essas são as palavras de Atanásio. Que maravilha. De onde ele tirou isso? Quem sabe de João 14, João 16, Filipenses 2 e outros textos. Ele subsiste em forma de Deus. Realidade em manifestação. Essa palavra forma, observe, no versículo 7, examine na sua Bíblia. No versículo 7 nós temos uma palavra, no final do verso 7, figura humana. Localize aí na sua Bíblia. Sabe por que ela está aí? Se nós estamos tratando da Bíblia, a palavra verbalmente inspirada por Deus, então o Espírito Santo está fazendo propositalmente um contraste. Ele está contrastando forma com figura. E esse contraste queria que você notasse aí. Porque então a palavra para forma já citamos, morfe, realidade em manifestação. A palavra para figura, esquema. Nós também temos essa palavra em nossa língua, né? Algo que é esquemático fala de algo que é exterior. A ênfase dessa palavra esquema é exterior, enquanto morfe se refere àquilo que é interno e intrínseco. Esquema se refere àquilo que é externo e extrínseco, exatamente o contrário. Então vai dizer que esse que é forma de Deus, Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se manifestou em figura humana, esquema humano. Consultando um outro texto, achei muito interessante, a tradução da Vulgata Latina, para essa expressão, usa uma palavra do latim que nós também temos em português, é a palavra hábitos. Quando o texto da Vulgata enuncia esse versículo, diz, ele foi reconhecido em hábitos de homem. Hábitos. O que isso significa?
que esquema, ou hábitos, ou figura, aponta para aquilo que é exterior. Fala de modo de ser, fala de estilo de vida. Aponta para questões externas. Então esse que é Deus, esse que subsiste em forma de Deus porque é Deus, ele se mostrou em figura humana, porque também ele é homem real. E aí com essa palavra, o Espírito Santo está dando substância, para que homens de Deus, através desse texto e de muitos outros, possam tirar suas espadas e cortar muitas cabeças de hereges que diziam que o Filho de Deus, quando se encarnou, teve uma aparência humana, mas não era um homem real. Docetistas, por exemplo, e outros, não apenas eles. Então, forma e figura se contrastam. Uma fala da realidade intrínseca, outra fala da aparência extrínseca. Mas seguindo ainda, no verso 6, onde estávamos. Subsistindo em forma de Deus. Depois ele continua. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra usurpação também muito preciosa. Observe que nós estamos focando aqui, por enquanto, nesse mordomo aprovado, no que concerne ao seu ser eterno. Esse que é o Filho eterno de Deus. Esse que não começou no tempo. Ele é Deus com Deus, o Logos, o Verbo. Aí temos que começar. Se nós não começamos com Cristo na eternidade, nós erramos. Nós, por exemplo, diminuímos a amplitude da obra realizada na cruz do Calvário. Aquela obra só teve a amplitude e a profundidade que teve, porque quem morreu lá não é ninguém menos do que Deus, o Filho, feito carne, obviamente, o Deus homem. Então, essa palavra usurpação ainda se refere a Cristo na eternidade. Muito linda essa palavra, irmão. De novo, propositalmente escolhida pelo Espírito Santo. Se nós fôssemos aqui palavra por palavra nesse texto, até o versículo 11, íamos tomar a conferência inteira. Então estamos selecionando as principais. Então olhe para essa palavra usurpação. Ela significa que ele não considerou que ser igual a Deus era um prêmio. Esse é o sentido da palavra usurpação. Ser igual a Deus não era um prêmio para o Filho, porque o Filho é Deus. Então esse é um primeiro sentido, importante. Segundo sentido, da mesma palavra. Ele não julgou que ser Deus era algo que ele iria se aferrar e não abrir mão. Mas então quando ele se encarna, ele abre mão do quê? Será que quando ele se encarna, ele abre mão de ser Deus? Do que ele se esvazia? Como diz esse texto também. Quando nosso Senhor Jesus ora, à sombra da cruz, digamos assim, em João 17, aquela magnífica oração, santo dos santos da Bíblia, como alguns a chamam, ele diz assim, Pai, João 17, versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória, escute bem, aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Se nós quisermos uma resposta bíblica para do que o Senhor, o Filho eterno, o Logos eterno, do que ele se esvaziou, quando ele se encarnou, a resposta está aí. Ele se esvaziou da sua glória. Por isso ele ora em João 17. Glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E o que significa esvaziar da sua glória? Não significa esvaziar-se de sua natureza. Isso é uma impossibilidade absoluta, até pela lógica. Como que aquele que é Deus vai deixar de ser Deus? Ele vai resolver deixar de ser Deus? Ele não pode fazer isso consigo mesmo. Não é óbvio? Então, que absurdo considerar-se que Deus, que o Verbo, o Logos eterno, se esvazia da sua divindade e passa a ser homem e agora ele não mais é Deus. Claro que isso é uma heresia. Então ele esvazia da sua glória. Em outras palavras, ele não se aferra às suas prerrogativas divinas. Que prerrogativas ele tinha? De ser adorado, ele é Deus. Ele é aquela pessoa da divindade na qual toda a glória de Deus se expressa. Quando nós estivermos diante dele, nós não veremos a glória repartida em três. Nós veremos toda a glória da divindade na face de Cristo, como Paulo diz em Coríntios.
E por isso, contemplando essa face, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então, quando Paulo vai dizer não, ele não julgou que era um prêmio ser igual a Deus, ele é Deus. E por outro lado também, ele não se aferrou ao fato de possuir essa glória de Deus e dizer, não abro mão, não importa o que aconteça. Então, o que ele fez? Vamos seguir o versículo? Antes, verso 7, a si mesmo se esvaziou. E a palavra aqui, ekenosen, na língua original, de onde vem as chamadas teorias kenóticas ou da kenosis. Lá de séculos atrás, que o Espírito Santo, irmãos, bendito seja esse Consolador, levantou irmãos, arautos, com a verdade nos seus lábios, para decepar essas cabeças, como nós falamos, daqueles que, se o Espírito não levantasse esses servos para fazê-lo, nenhum de nós estaria aqui nessa noite, porque nós não teríamos mais evangelho nenhum. Então o Espírito Santo levantou os seus arautos, para que a verdade do evangelho fosse mantida límpida, pura, algumas delas impossíveis de compreensão. Trindade, 3 pessoas subsistindo numa mesma essência, a encarnação do Verbo de Deus, 2 naturezas em uma única personalidade, são verdades incompreensíveis para nós, que nós conhecemos e tocamos por revelação. Cremos porque é assim que a palavra de Deus o diz, e mais do que cremos, nos assombramos, adoramos o nosso Senhor, porque assim é. Então o Espírito Santo fez isso e continua fazendo todos estes séculos, para que a essência do Evangelho não seja perdida. Então, quando nossos irmãos possivelmente cantavam essa passagem como um cântico, agora nós sabemos o que isso significa. Eles estavam cantando um credo. Eles estavam cantando uma confissão que o Espírito Santo preservaria por 20 séculos, por sua graça, como tem preservado. Então ele se esvaziou, já vimos do quê? De sua glória, daquela posição na qual ele tinha prerrogativas, prerrogativa de ser cultuado, prerrogativa de ser adorado, e tudo mais o que significa ser o Filho de Deus e ter a glória de Deus. Então, esvaziou a si mesmo. Outra expressão importante aqui é a si mesmo. Irmão amado, irmã, preste atenção. Cantamos e cantamos corretamente, pregamos e pregamos corretamente, e também falamos corretamente. Quando nós falamos, são palavras da Bíblia, Deus enviou o seu Filho. Mas tome cuidado com a compreensão desse fato. Use outros textos da Bíblia, entenda o texto no seu contexto. Quando Deus envia seu Filho é um com Ele. Paulo vai dizer em Coríntios assim, Deus estava em Cristo, não num observatório celestial, observando seu Filho morrer. É certo que o Pai não foi crucificado. Isso foi outra heresia combatida nos primeiros séculos, chamado patripassionismo, que crucificaram o Pai, né? Outra heresia. Mas é fato que a Trindade é irrepartível. Quando morre o Deus homem na cruz, Isaac Watts, um servo do Senhor, autor de tantos hinos maravilhosos, num dos seus hinos ele diz assim, ó que mistério, se referindo à cruz, ó que mistério, ali morre o imortal. Esse é o mistério. Quem está morrendo ali é o Deus homem. Não faça secção. Quem morre ali é o homem, porque Deus não morre. Não introduz sua lógica nesses assuntos, irmão. Quando o Verbo se faz carne, Deus, homem, tudo que ele faz, tudo que ele pensa e tudo que ele sente, pensa e faz como Deus, homem, inseparavelmente. Não podemos fazer uma dicotomia na pessoa do Senhor Jesus. Ele morre como Deus homem, ressuscita como Deus homem, foi entronizado como Deus homem. A humanidade está lá entronizada porque ele é homem, continua sendo homem, sempre será homem. Deus, homem, bendito seja o seu nome. Por isso a encarnação foi uma das verdades tão combatidas nos primeiros séculos. Porque se esse assunto fosse maculado, nós perderíamos o Evangelho. Nós perderíamos o significado da cruz. Nós não teríamos Redentor nenhum. Nosso Redentor tinha que ser 100% Deus, tinha que ser 100% homem. E assim ele o foi. Deus não poderia enviar um anjo para nos redimir, porque um anjo não é Deus e um anjo não é homem. Nosso Redentor teria que ser Deus para responder à altura da justiça, santidade e glória de Deus.
e tinha que ser homem, assumindo natureza humana, com espírito humano, com alma humana e com corpo humano, porque um dos servos de Deus, por exemplo, século passado, escute, séculos primevos, disse assim, Gregório de Nazianzo, da Capadócia, um servo do Senhor importante, no segundo concílio geral da igreja, o concílio de Constantinopla, muito usado pelo Senhor naquele concílio, Gregório de Nazianzo. Escute o que ele disse. Nada do que Cristo não assumisse, ele poderia salvar. Que maravilhosa frase. Se Jesus não assumisse espírito humano, ele não poderia salvar o espírito humano dos homens. Se ele não tivesse alma humana, ele não poderia salvar nossa alma humana. Se ele não tivesse corpo humano, ele não poderia salvar o nosso corpo humano. O que Cristo não assumisse, ele não poderia salvar. Significa que ele teria que ser um homem absolutamente completo, como nós somos, com tudo que nós temos, menos o pecado. Agora, irmãos, dizer menos o pecado é muito simples. Sabe por quê? O homem não foi criado com pecado. Pecado não faz parte da criação de Deus. Pecado não faz parte da imagem e semelhança de Deus no homem. Pecado foi um intruso na criação de Deus. Então o autor de Hebreus vai dizer muito claro que ele foi feito semelhante aos irmãos em tudo, mas sem pecado. Mas ele assumiu tudo que o homem é. Então esvaziou-se, voltemos ao texto, esvaziou-se a si mesmo, não foi esvaziado. Aí nós estávamos. O Pai não o esvaziou. Então não tem aquela ideia, como falamos, que o Pai enviou o seu Filho, e o Filho é o sofredor, e o Pai é o impassível. Não faça isso, irmão. Não faça. Até na nossa experiência humana tão limitada, diante da grandiosidade desses assuntos, isso seria uma impossibilidade. Como um pai que minimamente ame o seu filho, entregaria seu filho a tais sofrimentos de forma impassível. Impossível. Muito mais o Pai das luzes, o Pai celestial. Então, a si mesmo ele se esvaziou. Podemos dizer assim, quem sabe, para entendermos isso um pouquinho melhor. No conselho eterno da divindade, algo ocorreu. Antes do tempo, antes que houvesse um só ser criado, não havia nada, só a Trindade. No conselho eterno da divindade, o Filho se apresentou ao Pai para ser Cordeiro de Deus. E o Pai o aceitou e o elegeu. Então o Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro vai dizer na sua carta, 1 Pedro 1, que o seu sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes. Então, a si mesmo se esvaziou. Essa voluntariedade é maravilhosa quando olhamos para o Filho de Deus. Ele se apresentou no conselho eterno da Trindade. Ele se ofereceu. Ele, como que disse ao Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vamos destacar de novo essa expressão aqui, forma de servo. Veja aí. E por quê? Porque ela contrasta com forma de Deus. Claro. A mesma palavra, morfe. Então, se ela significa uma realidade em manifestação, então a palavra forma de servo significa que ele é plenamente servo. Essa é a sua realidade e por isso ele assim a manifesta. Por que o Filho de Deus não se encarnou e não se fez um rei? Por que o Filho de Deus não se encarnou e não se fez um nobre? Porque essa não era a sua realidade. A realidade dele é que ele é um servo. Então aquele que tem a forma de Deus se mostrou em forma de servo. Em outras palavras, a essência de Deus foi expressa na essência do servo. Irmãos, isso fala muito ao nosso coração. Qual é o caminho para expressarmos o que realmente é a essência de Deus? É quando expressamos a essência do servo. Forma de Deus, forma de servo. Lembra daquele levante que estava prestes a ocorrer naquele grupo, que acho que poderíamos chamar de os 12 obtusos.
Vai de Mateus até o Judas, os 12. O Senhor falava, ensinava, mostrava, com todo o seu amor, gentileza, paciência, os amava, mas eles não podiam compreender nada, ainda, até que o Espírito Santo descesse. Né? Então, houve um momento que estava próximo um levante naquele grupo, porque a mãe de um deles, segundo um dos relatos dos evangelistas, é dito que ela se aproximou do Senhor e fez aquele pedido que você sabe. Né? Na verdade, ela não pediu. Ela era mais velha em idade, então ela deu uma ordem para o Senhor. Ela disse, Senhor, manda. Está mandando o Senhor mandar. É uma mulher bastante ousada essa. Então ela diz, Senhor, manda que na tua glória esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mãe é igual, faz 20 séculos pelo menos. Né? Querendo um filho de cada lado na glória do Senhor. Então manda que esses meus 2 filhos se assentem, um na tua direita e um na tua esquerda. Nosso Senhor olha para eles e diz, vós não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam como crianças pequenas fazem. Quando você pergunta, você pode fazer isso, filho? Você consegue? Ele nem sabe direito o que isso significa, nem o que vai implicar, mas ele faz assim. Né? Consegue. Então o Senhor pergunta, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? O que eles respondem? Podemos. E nosso Senhor diz, bebereis o cálice. Tiago bebeu o cálice num gole só, quando o seu pescoço foi passado ao fio da espada. João bebeu o cálice dia a dia, por talvez mais de 90 anos, tomando a cruz e seguindo o Senhor, dia a dia. Tiago e João. Mas ali eles não entendiam nada de nada. Então eles disseram, podemos. Então o Senhor diz, bebereis o cálice, e etc. Então é dito logo à frente, que os discípulos, os 10, se indignaram com os 12. Lembra-se do texto? Por que eles se indignaram com os 12? Talvez pudesse pensar assim, esses 12 são presunçosos. Como é que se pede uma coisa dessa para o Senhor? Mas, irmão, sinceramente eu creio que eles se indignaram porque os 12 chegaram na frente dele. Deixaram 10 para trás. Não é? Só tem uma direita e só tem uma esquerda. O João aqui, o Tiago ali e os 10 não sei onde iam ficar. Então eles se indignaram com aqueles 10. E o levante estava pronto, ponto de ocorrer. Porque eles não compreendiam nada sobre mordomia ao Senhor. E o mordomo modelo, o mordomo aprovado, aquele que se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de um escravo, ele está ali entre eles. E o que ele vai dizer? Sabeis que entre os povos, os seus governadores os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande entre vós, esse vos servirá. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo. Que palavras do nosso Senhor. Porque quem está falando é aquele que, sendo em forma de Deus, assumiu a forma de servo, de escravo, doulos, como falamos. Que maravilha, irmãos, esse provavelmente hino cristão primitivo. Quanta verdade, a essência do Evangelho, a vida do mordomo celestial. Vamos seguir um pouquinho mais e já estamos quase concluindo. Nós vamos, por enquanto, deixar essa expressão forma de servo e vamos ilustrá-la com Isaías capítulo 42. E aqui por hoje encerraremos. Isaías capítulo 42. Forma de servo. Isaías 42, vamos ler desde o verso 1. Eis aqui o meu servo. Vamos parando por um momento. Se formos parafrasear essa expressão, eis aqui o meu servo, Isaías usa dezenas de vezes no seu livro essa expressão eis. Se você ler com cuidado esse texto, você vai observar isso. O texto de Isaías, você vai observar que ele usa dezenas de vezes o eis. E essa palavra eis é muito específica no hebraico. Há algumas versões, por exemplo, no inglês, que trazem o sentido dela, o sentido de contemplem. Então, se fôssemos parafrasear aqui o que Isaías quer dizer, nós teríamos que colocar um ponto de exclamação na frente desse eis. Porque a ideia é,
Observem, com cuidado, com atenção, contemplem, seria ainda uma melhor palavra. Eis, como Isaías usa. Eis, contemplem, uma exclamação na frente. Então ele continuaria assim: este aqui é o meu servo. Contemplem, este aqui é o meu servo, a quem eu sustenho. É o meu eleito, em quem a minha alma se compraz, e eu pus sobre ele o meu espírito. Vamos falar um pouquinho desse texto tão rico. Então, primeiro essa expressão contemplem. Depois, o meu servo. Há 5 capítulos no livro de Isaías, vou apenas citá-los, merece nosso estudo, embora não seja nosso foco para esses dias. Todos eles, pelo menos. Vamos a alguns outros amanhã, se o Senhor permitir. Isaías 42, registra aí. Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 e 53. 5 capítulos. Esses 5 capítulos contêm os chamados cânticos do servo em Isaías. Sabe por que eles são tão importantes? Acho que nem precisamos dizer. Porque são os cânticos do servo. Se nós queremos contemplar o mordomo modelo, o mordomo aprovado está em um bom lugar. Por isso estamos aqui entrando hoje, aí onde vamos encerrar hoje. Se o Senhor permitir, seguiremos amanhã com outros cânticos do servo, até onde pudermos. 42, 49, 50, 52, 53. Cânticos do servo. Quão lindos eles são, porque eles são messiânicos. No sentido literal, eles se referem a Israel, como servo e povo do Senhor. O escolhido de Deus no tempo do Velho Testamento era Israel, onde Deus, então, habitando, se manifestaria a todas as nações. Seu povo escolhido, seu Israel. No sentido profético, esse servo é o servo do Senhor, o verbo encarnado, o Senhor Jesus, claro. Então, há 2 sentidos do servo aí. O que nos interessa aqui é o segundo aspecto, o servo do Senhor Cristo, o Senhor Jesus. Então, eis aqui o meu servo. Esse servo disse assim em João 4,34. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a essa expressão, meu servo, precisamos unir essa ideia. Meu servo, por quê? Porque o foco desse servo, único, ninguém o tiraria desse curso, era fazer a vontade do seu Pai. Então o Pai Celestial pode dizer, contemplem. Que linda essa palavra eis, não é, irmãos? Contemplem. Este é o meu servo. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a, no singular, porque ele está se referindo à cruz, a sua obra. João 4,34. Também no capítulo 5, logo em seguida, é dito assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então essa expressão, meu servo, significa que ele veio para fazer a vontade do Pai, única e exclusivamente. Logo em seguida é dito, a quem sustenho. Que expressão interessante, se conhecemos as páginas dos 4 evangelhos. A quem sustenho. Nosso amado Pai Celestial sustentou a vida do Verbo encarnado desde a sua infância. Naturalmente falando, na sua infância ele teria sido morto, se não fosse o sustento do Pai Celestial. Ele fugiu para o Egito, ele voltou para Nazaré por causa da perseguição. O Pai eterno estava sustentando o seu servo, para que o seu servo voluntário, no sentido da sua apresentação, e eleito, no sentido da escolha do Pai, ele realizasse cabalmente o seu ministério. Ele não o poderia sem o sustento do Pai pelo Espírito Santo. Por isso Hebreus vai dizer assim, que foi pelo Espírito eterno, Hebreus 9, que o Senhor Jesus suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. Pelo Espírito eterno. Então o Verbo encarnado foi concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, sustentado pelo Espírito Santo, pelo Pai através do Espírito Santo, na sua infância, na sua juventude, sustentado no deserto quando tentado por Satanás. Se o Senhor permitir, estudaremos esse assunto na última sessão, na segunda-feira,
aquelas 3 tentações do servo no deserto, o que elas significam, o que elas implicaram para ele, o que elas implicam para nós. Então ele foi sustentado no deserto. Há um texto tão impressionante no livro de Hebreus que muitíssimo provavelmente se refere ao Getsêmani, quando diz que ele orava com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. A ideia, querido irmão, de muitos estudiosos, é que quando o Senhor orou daquela maneira no Getsêmani, com lágrimas, com súplicas, aquele que o podia livrar da morte, esse livrar da morte não se refere a livrar da cruz, nem poderia. Nosso Senhor veio para a cruz. Ninguém o faria entrar por outro caminho, não é? Com relação a esse caminho da cruz. Então, que morte era essa? Que morte? Ele orou para ser livrado da morte. O texto é muito claro. E não tem tradução errada no português, não. Pode estudar o texto original, você vai ver. Ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Que morte? Sabe o que vão dizer os estudiosos? Escute a beleza disso. Nosso Senhor Jesus, sendo homem como nós somos homens, ele temia que no Getsêmani mesmo, ele poderia ter um colapso. E ali morrer. Então ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas no Getsêmani a quem o podia livrar da morte. Para quê? Para que ele fosse sustentado. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Para que ele fosse sustentado até onde? Até quando? Até a cruz do Calvário. Quando ele teria aquela hora abominável, irmão. Aquela hora que sequer ele mesmo poderia compreendê-la até que chegasse lá. Que hora, que experiência do nosso Senhor. O Verbo encarnado, Deus, homem, dizendo, meu Pai, por que me desamparaste? O que mais ele disse no Getsêmani? Minha alma está profundamente angustiada até a morte. O que ele tinha dito pouco antes? Que direi eu, Pai, salva-me dessa hora, para que você veja que ele não orou para que fosse livre da cruz. Que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Pois precisamente para esta hora é que eu vim. Estava muito claro para ele. Ele nunca orou para se ver livre da cruz, irmão, nosso Senhor. Nunca. Essa era a sua missão. Ele se encarnou com isso em vista. Então, sigamos um pouquinho mais. Já concluímos. Este é meu servo, a quem sustenho, meu eleito, Monte da Transfiguração. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Por favor, irmão, mantenha rapidamente esse texto marcado aí, abra o Provérbios capítulo 8. Me permita mostrar um texto maravilhoso sobre esse assunto do em quem minha alma se compraz. Se esse é um cântico do servo, se ele se refere ao Senhor Jesus, porque tem seu caráter messiânico, óbvio, né? Então, o que significa esse em quem minha alma se compraz? Veja como Provérbios ilustra isso de uma maneira preciosa. Provérbios 8:30. Se você acompanhar o contexto, desde o verso 22, aqui a sabedoria, digamos assim, ela é com S maiúsculo. Não no texto aqui, né? Mas a sabedoria apresentada aqui é com S maiúsculo, porque ela se refere a uma pessoa e não a um atributo de Deus. Porque no verso 12, a sabedoria pode dizer eu. Provérbios 8:12, eu, a sabedoria. Um atributo não diz eu, uma virtude não diz eu, só uma pessoa diz eu. Então essa sabedoria aqui é aquele que é a sabedoria. Ele, Cristo, se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Paulo vai dizer em Coríntios. Então é ele quem está falando aqui, e ele vai dizer lá no verso 22, o Senhor me possuía no início da sua obra. É o nosso Senhor Jesus falando nas palavras de Salomão. Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo estava nos profetas do Velho Testamento, quando profetizavam, né? Agora o que nos interessa, vamos lá no verso 30, olhe com atenção. Então eu.
Quando o Pai estava criando, 27, preparava os céus, ali estava eu. Quando ele traçava o abismo, ou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, estabelecia as fontes do abismo, etc. Verso 30, eu, o Logos, o Filho, a sabedoria, eu estava com ele. Filho, Pai. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Por que ele é apresentado assim? Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então eu era o seu arquiteto. Agora escute, dia após dia eu era as suas delícias, objeto de deleite, folgando. Nós não vamos ter muito tempo aqui, senão vamos alongar demais. Vou só citar para você, usar a sua diligência e ler os versículos. Folgando. O que será que o Senhor Jesus quis dizer, profeticamente aqui, é claro, né? Com estar folgando diante do Pai, quando o Pai estava criando. Ele era o arquiteto, ele era as delícias do Pai, está bem claro aí. Ele diz que ele folgava quando tudo isso estava sendo realizado. Então, aqui mesmo no livro de Provérbios, por exemplo, se você for ao capítulo 26, você vai encontrar uma outra menção da mesma palavra na língua original. Olha que interessante. Provérbios 26, 19 diz assim: assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. É uma bonita palavra, irmão? Brincadeira. Alegria, gozo, prazer. É a mesma palavra no hebraico usada para folgando, em Provérbios 8. Está dizendo que quando o Pai realizava todo aquele trabalho maravilhoso, 3 coisas, digamos, estavam acontecendo. Primeira coisa, o Pai tinha no Filho as suas delícias. Segunda coisa, o Filho se alegrava naquilo que o Pai estava realizando. E terceira coisa, o Filho era o próprio arquiteto do Pai. Então, folgando-me perante Ele. Só para você consultar, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, no verso 29, a mesma palavra também é usada no hebraico. Quando diz que a arca estava entrando em Jerusalém, Davi estava ali no êxtase da sua alegria, não é? Dançando, e aí 1 Crônicas 15, que citamos, 15, 29, vai dizer folgando, a mesma palavra. Davi estava dançando e folgando diante da arca, mesma palavra na língua original. Isso ajuda-nos a entender um pouco do que significou para o Senhor Jesus essa obra conjunta com o Pai no que concerne então a criação de todas as coisas. Ele não só era o arquiteto, mas ali estava no seu coração o prazer. Eu folgava, eu me alegrava, eu gozava naquilo que o Pai estava fazendo. Né? Que maravilha essa palavra. Eu era suas delícias, folgando-me perante Ele em todo o tempo. E aí o versículo continua no 31. E eu achava as minhas delícias entre os filhos dos homens. Sabe, irmão, que esses versos 30 e 31 fazem um prenúncio mesmo de Cristo e da igreja? No verso 30, Cristo é as delícias do Pai. No verso 31, os homens são as delícias de Cristo. Olha aí com atenção. O Pai acha as delícias do Filho, e o Filho acha as delícias nos filhos dos homens. Um prenúncio de Cristo e da igreja. Então, concluindo lá, Isaías 42. Pus sobre ele meu espírito. Quando o Senhor Jesus saiu do deserto, tentado pelo diabo, depois de 40 dias, é dito que ele volta para Galiléia e vai para Nazaré, especificamente, Lucas 4. E em Nazaré, ele entra numa sinagoga no sábado. E como ele tinha direito de tomar o livro e abri-lo e ler em qualquer passagem, então ele abriu o livro de Isaías imediatamente após seu batismo, a tentação. Ele entra nessa sinagoga em Nazaré. Abre o livro, o rolo de Isaías, no capítulo 61.
Claro, propositalmente. E o que ele lê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pregar aos cativos e etc. Pus sobre ele meu Espírito. Que maravilha. O Senhor Jesus não só foi concebido pelo Espírito, nosso Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito. Quem sabe seria bom nós abrirmos aí nossa Bíblia num texto, Atos 10. Abra, por favor, irmão. Atos 10, versículo 38. Veja qual é a implicação disso. O Senhor nos ajude porque nós somos tão desequilibrados, no sentido de separar a divindade da humanidade do nosso Senhor Jesus. Olha o que diz Atos 10, verso 38. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, ele diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Poderíamos pensar, olha, ele é Deus, é o verbo encarnado de Deus, é o Todo-Poderoso, é o arquiteto de Deus, nele foram criadas todas as coisas, nada do que foi feito se fez sem ele. Por que ele precisava ser ungido pelo Espírito Santo? Porque ele é homem, por isso ele precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Deus, homem. Então Pedro vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e olha essa frase, porque Deus era com ele. Isso está explicando Isaías 42. Pus sobre ele o meu Espírito. Pedro está explicando, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, vamos concluir por aqui hoje. Nosso Senhor Jesus, irmãos, é o mordomo modelo de Deus. Tudo que nós temos a aprender sobre serviço está nele. Tudo que temos a aprender sobre mordomia está nele. Quão maravilhoso é saber que ele não apenas é Deus, mas que ele é homem. Aquela palavra que Tiago aplica a Elias, muito pode bem ser aplicada a ele. Homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aliás, Hebreus 5 diz exatamente isso sobre os sacerdotes. Ele tinha que ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Esse foi o nosso Senhor. João 2, é dito que ninguém precisava ensinar para ele o que era a natureza humana. Ninguém precisava lhe dar testemunho sobre o que era, sobre o homem, João vai dizer. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que maravilhoso mordomo nós temos. Quanto temos a aprender dele? Aprender aos seus pés. Então, se o Senhor permitir, amanhã à noite voltamos, ainda nessas sessões dos cânticos do servo, para aprendermos um pouco mais sobre esse mordomo modelo. O Senhor continue falando aos nossos corações, queridos irmãos. Vamos orar. Senhor, entregamos a palavra compartilhada nas Tuas mãos. Confiamos que só Tu és o obreiro fiel e prudente, o mordomo celestial, varão aprovado por Deus. Por isso te suplicamos que nesses dias nossos olhos sejam abertos para Te vermos com mais clareza, Te amarmos com mais ternura e Te seguirmos mais de perto. Torna o nosso coração, Senhor, um céu aberto diante de Ti. E usa Tuas palavras para ministrar, encorajar, corrigir nossos corações. Colocamos-nos em Tuas mãos e Te suplicamos que sigas falando conosco, Senhor, ainda nessa noite e nesses dias em que passaremos juntos. Abre os nossos olhos e nos dá o pão do céu que tanto carecemos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.